Olá, o seu Informativo Extremo Web TV está de volta. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, disse ontem, quinta-feira, dia 15, que houve uma grande confusão nas negociações sobre a liberação de bebidas da Lei Geral da Copa. Na quarta, após reunião de líderes, deputados governistas disseram que o Brasil não se comprometeu com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a permitir a venda de álcool nos estádios durante a Copa do Mundo. Horas depois, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, divulgou uma nota em que desmente a versão dos parlamentares e disse que negociará para manter a previsão de comercialização de bebida nos Jogos do Mundial. O que eu ouvi de ontem até hoje foi uma grande confusão em relação a essa matéria. Inclusive há temas que foram assinados pelo governo, compromissos assumidos com a FIFA, disse Marco Maia. O compromisso, oitavo assinado pelo governo brasileiro em 2007 com a FIFA, diz que o Brasil se compromete a assegurar que não exista nenhuma restrição legal ou proibição à venda, propaganda e distribuição dos produtos dos parceiros comerciais da FIFA, incluindo comidas e bebidas, nos estádios ou locais de eventos durante as competições. Por causa das negociações do impasse em torno das bebidas, a votação da Lei Geral da Copa, anteriormente prevista para ser aprovada nesta última quarta-feira, foi adiada para a próxima semana. Tá duro, hein? A Câmara Municipal de São Paulo promulgou ontem, quinta-feira, emenda à Lei Orgânica do município, que estende as regras da Lei da Ficha Limpa aos servidores públicos municipais, agentes políticos, servidores e empregados da administração direta e indireta do município, inclusive conselheiros tutelares e municipais, secretários, subprefeitos, servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município. O texto foi aprovado em segunda discussão na quarta, lá no dia 7, e passa a valer a partir desta sexta-feira de hoje, dia 16, quando publicado no Diário Oficial. Cerca de 22 mil servidores em cargos de comissão deverão apresentar dentro de 3 meses certidões de que não foram condenados em segunda instância. Os funcionários públicos em cargos de comissão terão 90 dias para apresentar suas certidões, mostrar à sociedade que tem condições do ponto de vista da moralidade e da probidade administrativa de exercer os cargos a que foram chamados, disse o presidente da Câmara, José Polici Neto. Aqueles que não tiverem condições deixarão a administração pública antes disso ou serão exonerados a bem do serviço, afirmou ainda o deputado. O vereador, aliás, perdão. A bem, o texto não vale para os funcionários públicos concursados, mas a partir de agora, todo concurso que for realizado tem como premissa que aquele que vai participar do concurso tenha a ficha limpa para participar dele. A emenda permite aplicar na esfera pública paulistana as regras da Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas ou que renunciaram a cargo eletivo para evitar processo de cassação. Quase 2 anos depois de entrar em vigor, a Lei da Ficha Limpa foi declarada constitucional ontem, dia 16, até que enfim, pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por 7 votos a 4, o plenário determinou que o texto integral da norma deve valer a partir das eleições de outubro agora. Com a decisão do STF, ficam proibidos de se eleger por 8 anos os políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas, cassados pela Justiça Eleitoral ou que renunciaram a cargo eletivo para evitar processo de cassação. O Supremo definiu ainda que a ficha limpa se aplica a fatos que ocorreram antes de a lei entrar em vigor e não viola princípios da Constituição, como o que considera qualquer pessoa inocente até que seja condenada de forma definitiva. A decisão foi tomada com base no artigo da Constituição que autoriza a criação de regras considerando o passado dos políticos para proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato. Proposta por iniciativa popular e aprovada por unanimidade no Congresso, a ficha limpa gerou incertezas sobre o resultado das eleições de 2010 e foi contestada com dezenas de ações na Justiça. Depois de um ano de disputa eleitoral, a incerteza provocada pela lei ainda gerava mudança nos cargos. Em março de 2010, o próprio Supremo chegou a derrubar a validade da norma para as eleições daquele ano. O julgamento começou em novembro de 2011 e foi interrompido por 3 vezes. Nesta quinta, dia 16, a sessão durou mais de 5 horas para a conclusão da análise de 3 ações apresentadas pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PPS e pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. As entidades buscavam esclarecer a constitucionalidade das regras contidas na lei e a análise foi marcada voto a voto
por intervenções de ministros que atacavam e defendiam questões controversas. O ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, TSE, Arnaldo Versiani, disse ontem, quinta-feira, que a validação da lei da ficha limpa pelo Supremo Tribunal Federal poderá influenciar os partidos políticos a fazer uma seleção mais criteriosa de seus candidatos. Nesta quinta, o STF decidiu manter a proibição às candidaturas de políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas, né? E quem sabe, com o julgamento do Supremo, os partidos passem a fazer uma peneira. Tomara que seja assim. A dificuldade são os caciques políticos que têm currículos não convincentes. A gente sabe que tem grande figura com contas rejeitadas e condenação criminal e insistem em ser candidatos, afirmou Versiani ao G1. Para o advogado e ex-ministro do TSE José Eduardo Alckmin, as legendas deveriam ter mais cautela na escolha dos candidatos. Certamente aqueles que estiverem sob a influência da lei com registros ameaçados, certamente em relação a eles terão mais cuidado. A tendência com essa decisão seria ter mais cautela na escolha dos candidatos, disse Alckmin. Segundo ele, quem insistir em se candidatar apesar de estar inelegível com base na lei da ficha limpa, vai concorrer para entregar o cargo ao adversário. Alguém que esteja inequivocamente por causa da inegibilidade vai concorrer para entregar o cargo ao opositor. E se ele receber mais de 50% do número dos votos, vai haver nova eleição, disse. Informativo Extremo Web TV, volta já já. Ó, a lei da ficha limpa em São Paulo, Câmara, vai dar o que falar.